tenho que me concentrar no que quero. E aí galerinha, estivemos um tempo fora do ar porque meu PC deu ruim porque a fonte é uma bomba. Mas retornamos à programação normal. Se quiser ajudar o canal, curtam e se inscrevam se gostarem do vídeo. Se vocês verem alguma opção de hypar aí, clica também. Esse cara é xarope. Agora, como diria o Clark com o vídeo, sigo. Na guerra, há somente morte, corpos no chão, o vermelho carmesim. Essa é a cor tingida no campo de batalha. Mais de 20 clãs, incluindo as 10 maiores seitas, não foi o suficiente. O confronto contra Shun-Ma resultou apenas em uma aniquilação completa. Shun-Ma, o demônio celestial, o líder da seita de adoração ao diabo. Ao ver o último guerreiro de pé, Shun-Ma declara o pequeno discípulo da seita da Montanha Florida como a seita com a arte mais forte do mundo. Só é uma pena que nenhum dos dois irá sobreviver. Com apenas um braço, o prota saca sua espada e corre em direção a seu inimigo. Muitos arrependimentos ocorrem no campo de batalha. Shun-Ma gostaria de ter durado mais um dia e conquistado seus objetivos, mas esse também é seu destino. Ele diz ao prota para se lembrar que esse não é o fim. Em meio aos corpos, ele acelera seus passos, imbui a sua arma com energia e com muita determinação, ele atravessa a montanha de corpos decapitando a cabeça de Shun-Ma. E assim termina a guerra. Todos os membros da Montanha Florida e seus seguidores perderam suas vidas nesse lugar. O prota se pergunta se todo esse derramamento de sangue teve algum significado, e pensa que se ele tivesse um pouco mais de dedicação ao seu treinamento, se ele poderia ter salvo pelo menos mais alguma vida, porque agora tudo é sem sentido. Caído no chão, quase sem vida, ele via a sua vida passando diante dos seus olhos, treinando desde novo, mas não ligava tanto para o treinamento por causa de seus talentos. Ele se arrepende de seu passado por não ter focado em seu treinamento. Ele pensa que se fosse um pouco mais forte, ele poderia ter mudado o final trágico dessa tragédia. Então, nesse momento, o mestre do nosso prota diz que não há necessidade de se arrepender. Afinal, a seita da Montanha Florida irá continuar, não importa o que aconteça. Já corta pro prota apanhando, mal reencarnou e já tá sofrendo. Ele acorda, desorientado, perguntando por Shun-Ma, mas o humilhante aqui diz: Shun-Ma, minha bunda. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Até o prota ficou confuso com essa reação dele. Eu não julgo, o miserável já tá com um sorriso na cara, balançando a vara na mão pra lá e pra cá. O prota tá confuso porque ainda não entende a situação atual, mas pede para o garoto abaixar o bambu primeiro. E o bambu? Ele gostou tanto da piada que deu muita gargalhada. É até um pecado o prota não rir junto com ele. Por isso ele vai mostrar o bambu mais de perto para ver se ele acha graça. Ele estica o braço, mas se surpreende por achar seu braço muito curto. E tomou uma lapada para ficar esperto. O mendigo já ia entrando, mas acabou vendo o outro apanhando. Então ele pensou um pouco e resolveu dar meia volta. O prota já tá ali, cutucando o nariz e enxugando o sangue, todo inconformado por ter sido derrotado por uma criança daquela forma. Ele pensa que apesar da atitude daquele guri, ele vai cuidar muito bem dos garotos do Sindicato dos Mendigos. O Sindicato dos Mendigos é uma das 10 grandes seitas. Ele olha para o seu reflexo e vê um garoto, mas o tapado não percebeu ainda que aquele ali era ele mesmo. Começou a se beliscar e finalmente percebeu. E ainda ficou pensando que se soubesse que iria reencarnar, teria entrado no templo Shaolin, ao invés de entrar na seita. Já brota o mendigo atrás dele, o prota o reconhece de quando estava apanhando. Ele apareceu, viu a situação toda e vazou. O garoto diz que aquele com bambu é sempre assim, mas dessa vez ele exagerou. Antes dele continuar, o prota o interrompe pedindo um momento. Em seguida, diz que tem 2 perguntas a fazer, mas algo me diz que serão mais de 2. O coitado aqui tá entendendo nada. Hã? Eu sou... um mendigo? Ele responde que a resposta é óbvia, é só ele olhar para a própria roupa. O prota já começa a ficar depressivo. O nosso amigo aqui já ia confortar o nosso prota, dizendo que quando você fica mais velho, você ganha benefícios de mendigo. A mais cobiçada delas é a arte da sedução, para mulheres casadas de personal trainer. Mas antes de dizer qualquer informação valiosa, o prota já corta querendo fazer a segunda pergunta. Ele pergunta pro mendigo se sabe quem é a Shun-Ma.
Depois de enrolar um pouco, ele confirma que sabe quem é, e pergunta se não era o líder dos adoradores do diabo que morrera 100 anos atrás. O nosso prota fica surpreso pela quantidade de tempo, mas... Pera aí, pessoal. Um herói que combate o mal não é reconhecido pelo povo. Se passam 100 anos, e ele, o espírito do herói, reencarna 100 anos depois, a maioria das vezes no corpo de uma criança. Onde será que eu já vi isso, hein? Pessoal, não lembro onde vi não. Vamos continuar. O prota já começa a gritar, surtando com a informação de que se passaram 100 anos. O coitado aqui diz que é verdade, ele não ganharia nada mentindo pra ele. Finalmente larga. O bicho tá quase surtando. Ele preferia ter reencarnado assim que morreu, porque dessa forma é como se ele tivesse sido deixado sozinho nesse mundo. Então ele se lembra da sua seita e pergunta o que aconteceu com a seita da Montanha Florida. Então o mendigo confuso só diz: seita da Montanha Florida? O que é isso? Isso, meus amigos, é um soco no estômago de qualquer um. Quando você pensa que chegou no fundo do poço e só resta subir, você descobre que o fundo do poço era areia movediça, e você está afundando cada vez mais. Bye, irmãos Manhwa. Por que caímos, Senhor? Para aprendermos a ficar de pé, Senhor. Você mentiu! Mentiroso! Nosso prota argumenta falando que o garoto é do Sindicato dos Mendigos e não reconhece a seita da Montanha Florida, uma das 10 grandes seitas, assim como a União dos Mendigos. O mendigo diz que ele está louco. As 10 grandes seitas são o Templo Shaolin, o Templo Xamã, Seita do Ponto Nebuloso, Seita das Montanhas Acidentadas, Castelo Azul, Seita da Fenda Íngreme, Seita da Península do Norte, Seita das Montanhas do Loft, União dos Mendigos, Seita da Borda do Norte. Essa seita que ele falou não está na lista das 10 grandes seitas. O prota se pergunta como isso é possível. Pessoal, até o Sindicato dos Mendigos é uma das 10 grandes seitas e a seita do nosso prota não. Ai, caraca. Além disso, ele fica com raiva ao descobrir que a seita da Ilha do Sul virará uma das 10 grandes seitas. O mendigo pensa um pouco e lembra que já ouviu falar sobre essa tal seita da Montanha Florida. Diz que deve ter visto alguma coisa sobre em algum mapa. Ele não sabe sobre essa seita em relação às 10 maiores, mas até onde ele sabe, a seita da Montanha Florida já caiu. Isso foi um choque para o nosso prota. Está tão abalado que até soltou o garoto novamente, perdido em seus pensamentos. Mas ele se recusa a acreditar. Fecha o punho e diz que precisa ver com seus próprios olhos. Ele diz que vai até a Montanha Florida. Galera, antes ele não tinha nenhuma esperança, né? Até onde ele sabia, a seita não existia mais. Mas agora tem uma fagulha de esperança, então... Alfredo, eu te perdoo. O conselho do nosso amigo pro nosso prota é que no lugar dele ele não iria. Seria melhor mendigar e pegar a mulher de pé. Cala a boca, grita o prota. Ele diz que tem mais perguntas. Ele pergunta qual é o nome dele mesmo e sua idade. O garoto diz que o mendigo não tem nome. O chamam como quiser, mas ali o chamam de Sho-san. Faz sentido. Os caras viram o nosso prota e daí falar: aí vem um san. Sho-san, sai pra lá. O prota fala que esse é um nome de mendigo mesmo. O garoto se questiona como o mendigo saberia a idade dele, mas julgando pela sua pele, talvez uns 15 ou 16 anos talvez. O prota também pede o nome dele e do cara do bambu. O nome do nosso amigo aqui é Kushio, e o nome do cara do bambu lá é Kupao. O prota ali. Entendo. Nosso prota diz para o mendigo gravar o nome Chung-myung, da seita da Montanha Florida. Na próxima vez que se virem, ele irá retribuir o favor de hoje. Ele diz que retribui favores em dobro e ressentimentos 10 vezes mais. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então o prota segue o seu caminho. E volta só pra perguntar qual é o caminho para a montanha. Os mendigos nem têm mais paz, estão vendo? Nosso mendigo favorito decide correr até a montanha. Nem mesmo em sua vida passada ele montou em uma coisa lenta como um cavalo. Ele não vai se dar ao luxo de... deixa pra lá. Esse corpo não está acostumado com exercícios, então ele se cansou facilmente depois de correr alguns minutos. É quase impossível chegar no templo com esse corpo infantil. Provavelmente vai morrer no caminho. Então como ele vai para a província de Shanxi, você pergunta?
Esse é o momento onde as artimanhas do grande mendigo Chung Myung entram em jogo. Ele levanta dando altas gargalhadas ao dizer que é só treinar artes marciais. É óbvio, velho! Nosso prota pensa que essa é uma oportunidade incrível. Até mesmo os grandes mestres têm arrependimentos de quando eram crianças. Eles deveriam ter focado mais em seus fundamentos. Eles também se arrependem de quando seus superiores os importunavam para treinar. Eles deveriam ter pelo menos fingido, né? E que eles não deveriam ter sido pegos bebendo o licor que seu superior escondia. Bom, esquece essa última parte. Essa aí o miserável não se arrepende não. Então, todo decidido, ele precisa achar um local isolado para treinar. Ele se encosta uma árvore e se prepara. Nosso prota tem anos de conhecimento de artes marciais e cultivo em sua mente. Tudo o que ele precisa fazer primeiro é encontrar um equilíbrio. Equilíbrio também é uma técnica de arte marcial. E apesar de estar sendo vendida muito barata no mercado, ela não é uma técnica barata. É uma técnica de iniciantes na seita da Montanha Florida. Todos os iniciantes devem aprender essa técnica. É uma técnica fundamental, pois ela limpa o seu corpo. O prota usa essa técnica para purificar a energia que ele absorve ao seu redor. Então ele foca toda essa energia em um só lugar. Por enquanto é pequena, como uma bola de neve, mas eventualmente irá se transformar em uma grande avalanche que ninguém será capaz de parar. Ele provavelmente iria correr de novo, mas... Pois é, o idiota usou toda a energia que tinha sobrando para aprender aquela técnica. Até o mestre dele voltou do além, só para dizer que às vezes ele esquece de usar o cérebro. E com raiva o prota já grita inconformado, que não chegará nunca nesse ritmo. Já no mercado, alguns figurantes correm em direção a outro figurante, dizendo que o mendigo está recebendo todas as moedas. É uma criança tão pequena que as pessoas estão ficando com pena e dando todo o dinheiro para ele. Então, né, rapaziada, com o prota tirando o ganha-pão dessa gente, esse bravo herói se levanta dizendo que irá ensinar uma lição a ele. Os mendigorantes aqui ficam tudo empolgados com a atitude desse bravo guerreiro e o levam ao humilhante. Chegando lá, o prota não para de comer esse esfomeado. O trio grita para chamar a atenção do nosso prota, e ele só encara e responde normalmente. As pessoas aqui ficam com raiva porque o nosso prota ele é genuíno, ele fala de maneira informal, o que para ele soa muito desrespeitoso. Por isso ele também apanhou mais do que devia para aquele cara lá do bambu lá atrás. O homem aqui é muito generoso. Ele diz que o garoto não tem permissão para mendigar aqui, mas como ele é jovem, o nosso herói vai deixá-lo ileso. Mas claro, tem que deixar tudo que ele ganhou aqui. O prota, com a cara toda seca e desnutrida, olha pro pão. Pão quentinho. Então ele chama os caras de vagabundos e pergunta se eles vão pegar até mesmo o que ele está comendo. Ele se levanta, dá uma alongadinha e pensa que seu Dachan ainda não está perfeito, mas acha que vai servir. Dachan é o nome daquela técnica de cultivo que ele usou. Todo arrogante diz que já se acostumou com aquele corpo e fala para todos irem de uma vez. O guri aqui tá tremendo, mas é tremendo de ódio mesmo, parece uma pimenta. Ele dá ordem: mendigos, avante! Vocês já ouviram falar na iniciativa Mendigos do Morim? O primeiro já vem com tudo, manda uma de esquerda mas ele desvia. Se arropunha e só dá uma na cara, -1. Então o prota grita dizendo que é o grande santo da espada da grande seita da Montanha Florida. Depois de apanhar, os três já estão ali, de joelhos o chamando de chefe. Eles pedem desculpas, mas o prota só se pergunta porque o estão chamando de mendigo-chefe. Mas pra ele tanto faz, ele só vai direto ao assunto e pergunta se sabem o caminho mais rápido para chegar na província de Shanxi. O miserável ri dizendo que está perguntando algo óbvio. O prota já fica esperançoso, perguntando se eles sabem. E ele só diz que não seriam mendigos se soubessem dessas coisas. Não é algo que se deveria perguntar para pessoas como eles. O protinha, né, rindo ali, sem graça, já agarra o maldito. Ele responde dizendo que dará uma dica para caso se reencontrem de novo. Se ele perguntar se ele sabe de algo, é melhor ele ter uma resposta se não quiser morrer. Todo mundo sai correndo como se não houvesse amanhã. Um pôr do sol e uma bela vista. O líder da seita fica ali apreciando a paisagem, mas um membro da seita chama por ele. Com a permissão para entrar, ele abre a porta e diz que não é nada importante, mas uma criança está querendo se encontrar com ele. Ele fica surpreso, e os dois o encaram. Com sua postura de respeito, o prota cumprimenta o líder da seita. Se apresenta como Chung Myung e gostaria de entrar na seita da Montanha Florida.
O líder fica surpreso com essa situação, então ele pergunta ao outro membro se ele já contou que não estão aceitando mais discípulos. Ele confirma e também diz que o garoto parecia muito desesperado para ver o mestre, então ele acabou o trazendo até aqui. Olhando assim, o nosso querido Chung Myung parece estar sorrindo, mas na verdade ele está muito irritado, e já vou contar o motivo. Depois de finalmente chegar em seu destino, o prota já começou encarando uma grande escadaria. Minha velha inimiga, a escada. Ele lembra dos mendigos, pensando que o atalho que indicaram para ele não serviu para nada, e pensa que não irá perdoá-los. Então o nosso querido Protinha decidiu que era hora de começar a escalada da montanha. Subiu as escadas, escalou as paredes, escalou com muita determinação mesmo. Praticamente sua vida dependia disso. Depois de escalar, ele fica inconformado. Aonde foi parar? Aonde foi parar o letreiro da Montanha Florida? Aquilo que o Sa Young-jeng limpava todas as manhãs. Ele já estava enlouquecendo quando a porta começou a se abrir. Era um membro da seita, e ficou surpreso que era somente uma criança que estava ali. Ele pergunta se ele está sozinho, e como ele conseguiu fazer todo o caminho até ali. O prota só ignora e diz que precisa perguntar algo. Ele pergunta se o rapaz é um praticante marcial da seita da Montanha Florida. Ele olha pro prota e responde que ele está correto, o que o deixa muito feliz, já que a seita não desapareceu completamente. Então ele convida o nosso prota para entrar. Diz que atualmente não estão aceitando nenhum forasteiro, mas já está muito tarde para começar a descida de volta. Eles não podem deixar um hóspede da seita da Montanha Florida descer de volta no meio da noite. Mas ao entrar, essa é a reação do nosso prota. Mas não o julgo, olha só o que aconteceu com o chão do campo de treino. O chão era para ter mármore, e agora só tem terra e poeira. Ele disfarça dizendo que o campo de treino é bem espaçoso e bonito, mas tenta se enganar pensando que precisaram vender o mármore, talvez por conta de alguma situação financeira ruim. No entanto, ele se pergunta o que aconteceu com o Palácio Celestial Dourado. De boca aberta, ele pergunta se não deveria ter alguma coisa por ali. O rapaz falou que ele tem bons olhos, e respondeu que aparentemente tinha algum palácio por ali naquele espaço vazio. Ele, todo orgulhoso, diz que alguém da idade dele não deveria saber disso. É um pouco embaraçoso, mas ele encara isso como uma ferida com glória, do tipo que... Glória? Vocês entenderam. Ele fica tipo, oi? E o outro? Nada não, senhor. Acho bom. Meu pano é da mão. Depois de ser zoado pelo Chung Myung, ele o leva para ver o resto do templo. Eles chegam a um lugar e o rapaz diz que esse é o templo de Yu Yuan. O prota pensa que pelo menos esse parece estar intacto. Ele vai abrindo a porta, dizendo que os hóspedes também têm seus próprios deveres. Pede para o garoto ir na frente e prestar seus respeitos aos ancestrais. Mas quando ele encara, não consegue acreditar. O castiçal dourado, que foi concedido ao ancestral Dae Tong-hak pelo imperador da dinastia Jin. O pergaminho escrito à mão pelo ancestral, as decorações folheadas a ouro e todas as pinturas que preenchiam a sala se foram. Sumiu tudo! Ele pergunta se aqui não tinha uma flor em algum lugar. O seu superior se pergunta como ele sabe sobre isso, mas para pensar e responde que tinha uma flor de ameixa feita de um estranho metal branco. O prota se anima dizendo que é essa mesma, e onde ela está. Nós vendemos, não achamos nenhum uso para ela, fora que ela não combinava com o templo, e também tínhamos problemas em decidir o que fazer com ela. Com sorte encontramos um mercador que queria muito comprá-la, então vendemos por um preço muito bom. O prota caiu, seu mestre surgiu, e então proferiu que a seita faliu. A flor era um artefato sagrado, junto com a espada divina da Violeta do Amanhecer. Ela não se destaca muito como o ouro, nem brilhava tanto como a prata. É bem modesta na verdade, mas ela mantém o espírito justo da seita da Montanha Florida. E esses imbecis a venderam. O infeliz vem correndo perguntando se ele está bem. Decidido, ele implora e pede para conhecer o líder da seita. Ele deseja entrar na seita da Montanha Florida. Bom, agora você sabe o motivo da raiva. Podemos voltar ao presente, mas não antes do prota dizer. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Galera. E aí, galera? O vídeo demorou um pouco mais por conta de um resfriado que eu peguei e ainda estou recuperando a voz. Então, vamos lá. Estamos de volta com o nosso mendigo favorito. Vi que vocês gostaram da parte 1, então vamos continuar. Uma breve recapitulação. O santo da espada mais forte do mundo venceu a guerra, mas... Todo mundo morreu! O líder da seita dos demônios lá disse que não seria o fim. Então o prota reencarna 100 anos no futuro para salvar a princesa Zeal... Reencarna 100 anos no futuro para mendigar nas ruas e roubar o ganha-pão
um dos mendigos Avengers. Depois de derrotar os nossos heróis, ele chegou à sua antiga seita da Montanha Florida. E depois de ver a desgraça que está por lá, ele literalmente implora para poder entrar, antes que mais desgraças aconteçam. Voltamos à programação normal. O líder da seita fica surpreso que o garoto sabe sobre esse lugar. Já o nosso Chung Myung pensa que ele não irá deixá-lo entrar facilmente. Por isso ele já bolou uma bata história para esse momento. Ele lembra que uma pessoa chamada Chung Jin desapareceu no meio da guerra. Então ele planeja contar que essa pessoa caiu de uma colina e foi salva por um lenhador. Então, mesmo não podendo mais se mover por causa das feridas, como agradecimento ele ensinou aquele lenhador artes marciais da montanha, e praticamente o acolheu como um discípulo. E o nosso querido Chung Myung quer dizer que é um descendente desse lenhador. Todo orgulhoso, ele pensa que a melhor parte desse plano é que no final das contas, ele terá sua própria posição na seita, pois como o lenhador supostamente é seu avô, então ele teria a mesma posição do líder da seita. O miserável é um gênio! O prota ali todo bobo, esperando ele o rejeitar ou perguntar o motivo dele querer entrar. Eu aprovo sua entrada na seita. O miserável é um miserável. O prota ali. Oi? O prota ficou confuso que ele aceitou assim tão fácil. O membro aqui até fala que ele havia dito que não aceitariam mais membros para a seita. E o velho só diz que mudou de ideia. O garoto surpreso pensa que ele deveria suspeitar mais dos estranhos antes de aceitá-los assim. O velho só faz um baita discurso e diz que não poderia negar uma criança que parece tão desesperada para entrar. O prota ali no puro ódio. Sua posição caiu bruscamente. Ele fica um pouco inconformado de usar um uniforme de discípulo rank 3, mas logo se distrai olhando os locais ao seu redor. Ele lembra que esse lugar antigamente era usado para hóspedes, e estranha que agora está sendo usado para pessoas que vão entrar na seita. Antigamente tinha muita burocracia e papelada, e no final os iniciantes deviam esperar na sala dos professores que eles assinaram um contrato, o que significa que deve ter pessoas ficando nessas salas agora. O prota vai abrindo a porta bem devagar, mas ele já ouve uma voz perguntando o que ele está fazendo ali. Quando ele se vira para olhar, já tem um garoto gritando com ele por estar bisbilhotando, e ainda pergunta se ele é um ladrão. Com essa gritaria toda, o bonde dos curiosos vieram ver a fofoca. Então o guri aqui fala para todo mundo que esse garoto estava bisbilhotando o quarto dele. Nesse momento aparece um superior perguntando o que está acontecendo. Eles estão causando um tumulto, sendo que mal passou da hora de treinar. O pessoal se desculpa e ele pergunta quem é o outro garoto. Nosso prota se apresenta como Chung Myung. O veterano o reconhece como um novato que acabou de entrar na seita. Ele avisa para descansarem já que está tarde. Logo logo irão começar a treinar a partir de amanhã. Dito isso, ele vai embora e chama todos os garotos para irem ao andar de baixo. Mas no meio da multidão, o guri de antes encara o nosso prota. Ele avisa o prota que irá lidar com ele mais tarde. Será que ele vai vingar os mendigos Avengers? O prota só fica ali com aquela cara de tacho. Ele pensa que esses garotos são os seus sucessores, então ele dará a devida atenção. No meio da noite, o guri aqui já tá pedindo pro nosso prota tirar. E ele, oi? Esse cara tá com um papo estranho, falando pra ele tirar tudo que tá vestindo, pra depois beberem mais birita juntos e depois... Ele diz que ele sabe. Ele fala que esse é o jeito dos homens ficarem mais próximos. E lá ele. Tanto é. Isso só porque eu tava testando ele. O nosso prota pergunta onde é que está o orientador. Ele responde que o orientador não treina à noite. Mas com a atitude do prota, ele diz que mudou de ideia e irão começar um pequeno aquecimento. O Chung Myung fala para ele flexionar os músculos do pescoço. O garoto aqui fica confuso, então tomou... O prota fala que, como eles disseram, está na hora do aquecimento. Um tempinho depois e já tá todo mundo se curvando pro brabo, e ainda recebe massagem esse maldito. Ele chama o garoto de antes e diz que tem algumas perguntas para ele. Ele pergunta o motivo do Palácio Celestial Dourado estar tão bagunçado. Nesse momento, o garoto pergunta para o nosso prota se ele conhece o Santo da Espada da Flor da Ameixa. Nosso prota responde que sim. Ele pensa que afinal esse é ele mesmo. O garoto continua contando que o Santo da Espada teve um papel essencial na derrota de Shun Ma, mas depois disso, os grupos restantes da seita celestial demoníaca ficaram com muita raiva. Eles invadiram a região de Zhongguan e depois invadiram a Montanha Florida, colocando fogo em tudo. E por causa desse estrago no passado, eles não conseguiram recuperar a coragem que costumavam ter. O prota chega à conclusão que tudo isso é culpa dele.
Nosso querido Chung Myung começa a lembrar de um dos momentos que passou com seu mestre. Eles conversaram sobre uma técnica de espada que não parecia muito poderosa e pensaram em remover da seita, mas como era algo deixado pelos ancestrais, seria complicado. O Prota deu a ideia de removê-la da biblioteca, assim os novatos não iriam se interessar. Com esse problema resolvido, o mestre do Prota diz que tinha outro assunto em mente e pergunta como ele planejava ensinar os discípulos dele. Ele fecha os punhos, o que deixa o mestre confuso e pergunta se está sendo difícil pensar em algo. Nosso Prota diz que não, ele simplesmente só vai espancá-los. Diz que depois que ficarem à beira da morte farão até o impossível acontecer. Depois disso, o mestre nunca mais tocou no assunto de discípulos de novo. Alguém chama o nosso Prota e corta para o campo de treinamento. Ele grita para todos prepararem suas lâminas. Depois grita para sacudirem as espadas. Nosso Prota encara. O treinador até olha a reação dele confuso. O nosso querido Chung Myung pergunta que tipo de técnica de espada é essa. O garoto ali sacudindo a espada igual um maluco, igual aquelas crianças brincando. O Prota fica até chocado com o que está sendo ensinado nesse lugar. Ele começa a caminhar pelo campo pensando que esses garotos não estão aprendendo o básico. Mesmo que fiquem um pouco mais fortes agora, não irão muito longe. Seria como ensinar um alfabeto com livros avançados. Ele para e admira o céu um pouco. Ele pensa que esse céu tão limpo é como o futuro da seita agora. Não tem nada. Ele nem sequer sabe por onde começar. Então ele resolve perguntar para um aluno que tipo de técnicas eles irão aprender ali além dessa. O garoto diz que depois de aprender a técnica da espada do equilíbrio, aprenderão a técnica da espada dos sábios. Depois de se graduarem, vão aprender a técnica da espada de Lesser King. Nosso Prota suspira, mas o aluno continua dizendo que depois de aprenderem tudo, irão aprender a sagrada técnica da Montanha Florida, a técnica de espada Tai Flumox. Essa é justamente a técnica que ele e seu mestre concordaram em remover da seita, porque não era tão poderosa assim. E fica surpreso que mesmo assim é a técnica que estão aprendendo ali. Ele se pergunta o que aconteceu com a técnica de espada da Flor da Mecha de 24 movimentos. Depois de anoitecer, o nosso Prota chama pelo Sanyung Jogu, que é o pirralho de antes. Ele vem cumprimentando o nosso Prota como o Sr. Sajai. Sajai parece ser um título inferior a Sanyung. Nosso Prota humilde diz que não precisa dessa formalidade toda, e pede um favor, para ele avisar a todos para se juntarem às 5 da manhã de manhã. E preparou também uma lista de coisas para ele. Por um momento, depois de saber da lista, Sanyung pergunta se ele quer mesmo que ele prepare eles. Nosso ex-mendigo favorito pergunta se ele acha que não vai conseguir. O bicho já começa a suar e diz que pode contar com ele. O Prota libera dizendo que pode ir, e também gosta do entusiasmo dele. Tá brincando comigo, pegadinho? O Prota pensa que no estado atual da seita eles não têm físico, técnica e nem talento. Talvez o talento ele tenha algum tipo de controle. Essa geração não parece ter muito talento, mas educar esse Sanyung sem talentos vai ser o seu primeiro passo. Tá todo mundo reunido ali. Pão de batata. Esse Sanyung aqui tá inconformado que um novato fica fazendo seus superiores irem e virem pra lá e pra cá. Até começa a gritar com o outro Sanyung, mas ele só fica na dele, e pensa que provavelmente eles não estavam presentes na noite passada. O Prota aparece do além perguntando se ele é esse novato que ele está falando. O figurante o encara, e grita bem alto que é assim. Ele deveria ter mais respeito com os seus Sanyungs, em vez de reunir todos às 5 da manhã. Depois dessa, ele faz uma pausa e... Minha nossa, onde é que eu estava com a cabeça? Por favor, me perdoem. Eu estava errado, de verdade. Como eu poderia recompensar isso? Como um pedido de desculpas, porque nós não conversamos um pouco lá dentro do templo? Certo, certo. Todos entrando. Um de cada vez, pessoal. Cuidado para não pisar no pé do coleguinha, ok? Isso. Já avisei que vai dar merda isso. Depois de terem uma conversa amigável e respeitosa, todos fizeram uma fileira com postura de sentido pro brabo. O Prota diz para não fazerem muito barulho para não acordar o Sasuke. Sasuke é o nome do treinador deles lá. Amanhece um lindo dia, aquele feixe de luz solar que ilumina o ambiente, o galo cantando. O Sasuke acorda pensando que deveria ter comprado uma cortina e um abafador acústico, mas é melhor pôr um headset e assistir os vídeos dos irmãos Mauá. Mas como não tem vídeos novos, ele só fica bravo e se levanta. Vai colocando suas roupas e pensando que todos devem estar dormindo. Talvez estejam cansados por causa do estranho rito de passagem ou sei lá o que com aquele novato.
No caso, esse rito de passagem é o que tentaram fazer com o nosso prota antes de levar uma coça. Depois de sair ao ar livre, ele caminha pensando que irá ensinar uma lição naqueles dorminhocos. Mas ao chegar no campo de treinamento, ele fica espantado. Todos os alunos caídos no chão, e os que ainda têm alguma força para se manter de pé estão tremendo se apoiando nas espadas de madeira. Alguns pedem ajuda e outros chamam a mamãe. Cadê a mamãe? O outro aqui tá pedindo ajuda pro Sasuke salvá-los. Ele começa a se perguntar como ficaram nesse estado. Então grita perguntando o que aconteceu ali. O pessoal se encara, o que faz o Sasuke ficar surpreso, que eles estão hesitando mesmo estando diante dele. Ele vê até mesmo o Jogu ali todo seco e desnutrido. E depois percebe que logo atrás está o novato. Morre! 10.085. O prota é igual uma múmia ali. Encara o seu superior e o cumprimenta. O grande Sasuke avalia o novato e percebe que ele está cansado a ponto de suas pernas tremerem enquanto continua de pé. Ele grita para que tragam água. O prota ali é sem graça, diz que não precisa se preocupar. Depois de beber, Sasuke continua curioso e pergunta pro Shung o que aconteceu ali. Ele sorri e explica dizendo que não há nada demais, é apenas um pequeno exercício matinal que decidiram fazer começando por hoje. E como era o primeiro dia, o pessoal acabou se animando um pouco. Ele olha para os garotos se perguntando se estavam animados, e eles lá fazendo sinal negativo. Cala a boca! O Sasuke então percebeu que eles estão com medo desse novato. Fica até surpreso com isso. Ele decide que deve dar uma bronca no garoto. Fala que ali na pensão da flor eles têm suas próprias regras. Ele pergunta quem disse que poderiam sacrificar um tempo de sono para treinar. Depois de um breve silêncio, nosso querido Changmyung responde que para, se ele quiser. O que o deixou sem reação, porque ele não esperava esse comportamento. Ele pensa em argumentar sobre ele ter ameaçado os Saiyungs, mas ao ver a cara de bobo do prota, ele pensa que não pode fazer isso. Seria muito vergonhoso para eles. A terceira classe é ameaçada por um novato, e ele seria o maior idiota por ser o mestre deles. 1 mês. Ele abre os olhos. Nosso prota pede 1 mês para o Sasuke. Ele diz que tem certeza que nesse tempo ele trará bons resultados. Diz também que ele tem muito respeito pelos seus Saiyungs. Em nenhum momento do treino pesado eles reclamaram. Não é verdade, pessoal? Sim! O moleque quase vomitando aqui. O Sasuke chega à conclusão que o Shung está querendo dizer que ninguém ousa se opor contra ele. Até se pergunta de onde ele veio. Acabou de chegar e toma o controle absoluto sobre os discípulos, e quer usar esse controle para treinamento. Shung diz que podem se tornar muito fortes com o treinamento dele, mas também podem se esforçar um pouco mais para agilizar as coisas. Depois de ouvir o nosso prota, o Sasuke pergunta como ele irá agir quando estiver com seus Saiyungs. Então ele responde que vai considerar as palavras dos seus Saiyungs como pergaminhos sagrados. Sei não, hein? O grande Sasuke então sorri ao ver que ele não está brincando. Ele consegue ver que o prota não irá olhar para os seus seniors como inferiores. Ele se vira e caminha até seus alunos, e grita que está impressionado com a determinação deles para se oferecerem um treinamento de madrugada, e ainda os incentiva a continuarem, pois assim mostrarão mais resultados. O pessoal aqui só queria pedir ajuda, mas antes de terminarem de falar, o mestre já deu meia volta e vazou. Vendo a reação dos Saiyungs, o ex-mendigo Changmyung diz que não é como se ele tivesse dito que mataria eles ou algo do tipo, mas perguntou por que eles não batem um papinho dentro da pensão de novo. Olha a cara de alegria dos figurantes. Alguns dias se passam e o prota continua meditando e trabalhando no seu Danchan. E nesses dias que se passaram, ele foi aprendendo mais sobre a seita da Montanha Florida atual. Esse lugar onde ele está é realmente um tipo de dormitório particular agora, e deixando de lado a personalidade deles, são muito fracos. A força deles nem se compara à seita de 100 anos atrás, e por conta disso os alunos são tão fracos que chega a ser ridículo. Fora que os alunos de terceira classe só entraram na seita para fazerem conexões sociais. Sinceramente eu tenho medo do que isso quer dizer, mas nada disso importa, porque agora o grande Changmyung está aqui. Depois de meditar, ele se levanta para mais um dia. Tá na hora da refeição e os guri não conseguem nem segurar a comida com o hashi. Isso por causa do excesso de treinamento. Ele até reclama que não consegue comer direito e pergunta se o Jogu pode falar com o prota. Mas ele só o manda calar a boca e diz que ele é seu Saiyung e não um garoto de recados. Bom, há alguns momentos atrás eu acho que parecia um garoto de recados. Depois de discutirem, o Jogu chamou o grande Saiyung para conversar um pouco.
Caminhando pelos campos floridos, o grande Sayung diz que o Jogu parece estar bem revigorado. Ele só sorri e pergunta pro amigo o que ele acha da montanha florida. Ele responde que é uma pergunta difícil. Jogu continua dizendo que tudo isso acabaria quando ele voltasse para sua cidade natal, mas sabia que seu amigo queria continuar ali. O grande Sayung confirma esse desejo de permanecer na seita. Fica um breve silêncio, mas ele continua dizendo que achava que a seita da montanha florida já era, mas ele mudou de ideia. Tudo isso depois que o Chung Myung chegou. Mesmo que eles tenham sido forçados a isso, ele percebeu que durante o treinamento ele nunca havia sido levado ao limite antes disso. E mesmo treinando muito mais intensamente que todos, Chung Myung não demonstrou estar cansado. Por esse motivo, o Sayung Jogu decidiu dar o melhor de si mesmo depois de ver ele fazendo aquilo. Ele quer tentar o seu melhor para se tornar um mestre de respeito e liderar o mundo todo. O grande Sayung sorri, e o prota que ouviu tudo em cima de uma árvore fica contente com isso também. Ele pensa que já foram 2, mas ainda tem muito trabalho a fazer. De repente ele ouve alguns gritos de raiva chamando pelo líder da seita. Fica confuso e do nada a porta do templo é arrombada. Eles entram chutando tudo e gritando pelo líder, e vem vindo uma galera com taxas na mão. Eles arrumam confusão com os membros da seita falando para saírem da frente e não tocarem neles. O prota ali só de olho na fofoca. Eles gritam dizendo que já esperaram o suficiente e pergunta quando é que eles irão pagar de volta. O prota fica surpreso ao ouvir isso e percebe que a seita ainda está devendo. Com todos reunidos ali, o líder abre a porta. Os aldeões e o prota o encaram. Ele pergunta o que os trazem a essa hora da noite. O prota e todo mundo percebem que ele só estava fazendo pose para parecer legal. Eles recuperam a postura e perguntam como ele tem passado. O líder diz que não esperava o dono do pavilhão Kong vir pessoalmente. Ele responde que sente muito por vir em um momento desses e preferia não ter que subir a montanha de novo, mas muitos queriam que ele viesse. Então, com formalidade, ele também diz que a data que eles combinaram já passou há muito tempo. Como eles têm considerações e não querem ser muito rígidos, ele diz que o líder tem um prazo de 7 dias para pagá-lo, e se não pagarem, eles irão confiscar o templo. O prota até soltou um grunhido sem querer, que fez todos o notarem ali. Em outro lugar, tá os garotos conversando sobre a situação. No meio da conversa, eles deixam escapar que essa vila fica logo abaixo da montanha florida. O figurante diz que lembra disso de quando praticava vendas ilegais com o pai dele. O garoto diz que aquele cara é o dono do pavilhão Tae Hua, do distrito Hua 1. Depois do prota ouvir que ele é dono desse pavilhão, os guris já ficam assustados com a cara dele. O motivo da raiva é porque esse pavilhão originalmente era para ser posse da seita da montanha florida. No calor do momento ele até agarra o figurante, mas depois de pensar um pouco ele o solta. Isso porque é estranho um pavilhão que deveria ser posse da seita emprestar dinheiro para a seita em primeiro lugar. Então o grande Chung Myung chama pelo Sayung Jogu. Ele pede para ele pegar aquela coisa da qual eles haviam falado antes. Ele fica confuso, mas o prota reforça. Aquela coisa. Aí ele lembra, e corre desesperado para ir buscar, e volta com uma roupa dobrada. O prota se troca ali e sim, meus amigos. Depois de reencarnar como mendigo, ele passou para discípulo da seita da montanha florida. E agora, o brabo se tornou um ninja. Pessoal ali perguntando onde ele vai vestido assim, mas o maldito já deixou a seita. Então ele para em um campo e vê a vila lá embaixo. E se pergunta se é lá que eles deixam like no vídeo e se inscrevem no canal. Fala galera, estamos de volta com o nosso mendigo favorito. E estamos vendo uma boa evolução aqui, não é mesmo? De mendigo foi para discípulo da montanha florida, e agora ele se tornou um ninja do Morim. Então vamos continuar. No pavilhão Tae Hua, a galera em um banquete comemorando e zombando da reação do líder da seita, que parecia perplexo com o que aconteceu. O bigodinho fininho comenta que pegaram emprestado mais de 100 mil riangs. O Zé Foinha fala que o líder da seita estava mais em choque pelo dono do pavilhão ter ido junto. O dono do pavilhão faz comentários que o fazem parecer alguém justo, mas ele pensa que a seita em si é muito importante e tem relevância. Ele sabe que o poder deles não deve ser subestimado. A verdadeira força da montanha florida não está em seu poder de combate. Até conseguiram resistir a uma situação miserável. Devem ficar em alerta sobre a seita. Pelo menos na província de Shanxi, é difícil encontrar alguém sem qualquer conexão com a seita da montanha florida. Mas também pensa que ultimamente ela tem sido significativamente enfraquecida nesses dias. O miserável faz até uma analogia da fraqueza da seita com um frango, pensando que a seita se tornou tão macia quanto essa carne, e é fácil de despedaçar. Um aviso para esse dono do pavilhão.
A última vez que eu vi alguém comendo frango e zombando de alguém, essa pessoa se deu mal por uns 20 aninhos. Fica a dica. Um figurante pergunta o que ele quer fazer com a seita depois de conquistar ela. Ele também fala que deve ser difícil pôr ela à venda. Até pergunta por que eles simplesmente não pegam qualquer outra coisa deles. O líder do pavilhão responde que à primeira vista pode parecer um templo velho, mas ele tem o seu valor. Os figurantes não entendem, o que irrita o dono do pavilhão. Ele responde que não pode falar tudo, mas podem usar os inimigos da seita a seu favor. Muitas seitas gostariam de pagar uma grande quantia em dinheiro para comprar o templo, para simplesmente apagar a existência da seita da Montanha Florida. Todo mundo ali fica impressionado com o raciocínio do chefe, então começa a brindar e comemorar. Depois da festa, já tem um ali todo bobo voltando para casa, mas logo à espreita, o ninja do Morim observa. Todo corado de sol, ele tenta fazer um esforço para enxergar. Parece que tem um vulto em sua frente, mas o que é? Mas que porra é essa, hein? O bebum Cracrá fica confuso e só pergunta se ele é um ladrão. Mas o nosso querido Chung Myung responde que não é como o Keba carioca, que só pensa em lutear. Diz que se responder suas perguntas ele pode sair ileso. O Cracrá fala que não é que ele não queira responder, mas infelizmente ele nunca está sozinho. Do nada brotam os ninjas do chapéu estilo Kung Lao. Pararam para pensar que são ninjas, que estavam observando outro ninja, que estava observando o bebum? Mas o prota só encara, pensando que devem ser guarda-costas de alta classe. O Kung Lao aqui pergunta pro chefe se eles devem matá-lo. O Cracrá é gente boa, e só responde para capturá-lo e ter certeza que ele ainda consiga falar. Ele sai caminhando pensando que não gosta muito de violência. Num caminho ouve alguns sons de pancadas e quando algumas pedras e poeira passam por ele, o miserável se vira e se depara com todos os seus guardas caídos ao redor do lendário Ninja do Morim. O prota dá sermão e o chama novamente. Vem cá, vem cá, vamos brincar. Repetindo que se ele escolher falar, ele o deixa ileso. Tremendo, o Cracrá confirma positivamente. Nesse momento, do Neida, o prota agarra o miserável, dizendo que se ele tivesse expandido antes, sairia ileso. Mas desde que ele reagiu e o atacou, é isso que ele irá receber. Já cerra os punhos falando para não se preocupar. Ele irá ao menos ter certeza que ele vai conseguir falar. Depois de apanhar, ele conta pro ninja do Morim que emprestou mais de 100 mil niangs para a seita da Montanha Florida, o que faz o prota suspirar e pensar. Então começa a reclamar com o Cracrá, dizendo que mesmo que ele venda tudo que tem ali, incluindo as roupas de baixo do bebum, ele não conseguiria nem mesmo 10 mil, o que dirá 100. E esse vagabundo está dizendo que prestou 100 mil, sendo que nesse exato momento a seita está à beira de um colapso? Então o miserável começa a explicar. Ele é basicamente um agiota. Ele empresta dinheiro com altas taxas de juros, e se não pagam, os juros vão acumulando. O desgraçado ainda tem a cara de pau de dizer na frente do ninja brabo que se tiver paciência, os juros ficam mais altos do que o valor inicial. Caído no chão, o prota pergunta se ele também não havia dito que era dono da loja de tecidos de Rua 1. O Cracrá confirma, dizendo que sua família é dona de gerações, o que deixa o nosso ninja perplexo. Ele pensa que isso é impossível. Tanto a loja de tecidos quanto os melhores negócios de Rua 1 pertenciam à seita. O desenvolvimento do distrito foi tudo graças a ela. Antes tinham apenas algumas fazendas. O prota pensa que os representantes temporários se aproveitaram da situação frágil da seita e já começa a descontar sua raiva no Cracrá. É aí que alguém chega xingando o prota, ainda perguntando como ele teve coragem de fazer um ataque surpresa tão covarde. Ué, mas os guardas do agiota não fizeram a mesma coisa? Ele diz que o prota tem habilidades e pede para se identificar. Continua se apresentando como um guerreiro da escola Junbin. Certamente o ninja do Morim já deve ter ouvido falar. O Chung Myung diz que não é reconhecido por esse tipo de coisa, mas pergunta o porquê ele precisaria se identificar. Então o figurante fala que deve saber pelo menos a identidade daqueles que morrerão por sua lâmina. O prota acha que o sujeito está biruta, já esqueceu que levou um sacode alguns minutos atrás. O figurante fecha a cara e começa a sacar sua bainha, e dispara na direção do ninja. Ele é forte e ágil, mas o prota tem uma coisa a seu favor: a experiência. As espadas se cruzam e o Kung Lao fica confuso. Aquela pessoa conseguiu defender o seu ataque. O ninja usa a própria força do oponente contra ele, com um contra-ataque ou arremessando longe. Em seguida faz um movimento giratório preparando sua postura. Olha para o seu oponente e diz para voltar depois de treinar mais. E finaliza com uma técnica da Montanha Florida. No final ainda faz pose, mas então ele fica nervoso e lembra que por um momento
ele esqueceu do Bebum Cracrá e acabou revelando suas técnicas de espada. O Bebum encara o Prota e diz que foi uma técnica maravilhosa de alto nível. Mesmo para ele, deu para sentir um pouco do Ki emanando. O ninja já começa a suar, surpreso que alguém como ele conseguiu sentir um Ki. Não me diga que... Você é da seita da Extremidade Sul? Hã? Você está certíssimo! Chong Myung, mendigo da seita da Extremidade Sul. Eu sabia! Depois de acreditar nessa história, o Bebum todo animado fala que ele pode perguntar o que quiser, que ele vai responder da melhor forma possível. Lá na Montanha Florida, os dois estão discutindo sobre a demora do mendigo, ninja do Morim. Enquanto um dos Sayungs fica todo ansioso roendo as unhas, o grande Sayung tenta acalmá-lo, dizendo que o ninja não é idiota, ele voltará mais cedo ou mais tarde, mas também fica preocupado dele se envolver em algum acidente por aí. Nesse momento, claro, a porta começa a se abrir, e chega o brabo. Preocupado, ele pergunta se aconteceu alguma coisa enquanto ele esteve fora. O outro aqui todo animado ao ver o novato. Eles fecham a porta e o ninja corre para se trocar. Eles perguntam como foi lá fora. O Prota só diz que foi bem tratado e até ganhou roupas novas. Ao se lembrar do Bebum, admirado por achar que ele é da seita da Extremidade Sul, o deixa aliviado por não ser descoberto. Mas o deixa pra baixo também. As técnicas de espada da Flor da Mecha foram perdidas a ponto de nem serem mais reconhecidas. Esses pensamentos foram interrompidos com o Sayung perguntando o que ele foi fazer fora do templo exatamente. O Prota se vira todo alegre, dizendo que não é algo que uma criança deveria saber. O Sayung tremendo responde que o Prota também é uma. Mas o nosso mendigo favorito diz que não importa. Ele só deve reunir a todos porque já tá na hora de treinar. O Sayung fica surpreso com essa resposta, afinal ele acabou de voltar, e pergunta se hoje realmente vai ter treinamento. O Prota responde para o Sayung escutar bem. Não importa se estiver chovendo, nevando ou ventando, não perderão nem um dia de treinamento a partir de hoje. Mesmo que a seita da montanha caia, não irão faltar um dia de folga. O Sayung fica todo animado, pensando que já estava se preparando para isso. Então ele fala que irá reuni-los agora mesmo, enquanto o Prota... Eu não vou hoje. É o quê? O grande Sayung argumenta que a sessão de treinamento só funciona quando ele está presente. Eles podem treinar por conta própria hoje, mas se ele quiser que os discípulos peguem pesado de verdade, ele precisa aparecer também. E ele ainda fala isso enquanto olha para a cara do Sayung Jogu. O Prota diz que sabe, e se despede. Enquanto o grande Sayung sai do quarto carregando o coitado traumatizado aqui. Com certeza ele está assim por causa da quantidade de tempo que os irmãos Mauá ficaram sem postar vídeos. Deitado na cama, ele pensa no que deveria fazer. Afinal, os representantes temporários assumiram os negócios, e os livros de contabilidade que poderiam ser usados para provar que esses negócios pertenciam à seita, parecem ter sido queimados pela seita demoníaca. O Prota começa a se perguntar se ele deveria invadir e acabar com todos os mercadores. Mas depois de pensar um pouco, ele conclui que achariam que ele foi para um mau caminho. Então começa a pensar que precisa de uma desculpa para que a seita não precise pagar de volta. E, claro, de evidências que provem que a seita originalmente é a dona dos negócios. Inconformado, nosso mendigo favorito começa a se revirar na cama, mas então ele começa a se lembrar do seu mestre escrevendo no livro de contabilidade, e toda vez que ele chegava, o mestre escondia o livro. Então, o mendigo do Morim teve uma revelação em sua mente. Ele se deu conta que tinha poucos volumes lá. Ele provavelmente escondeu em outro lugar porque não tem como ter tão poucos livros para muitos negócios. Ele começa a lembrar de um armazém secreto que apenas o líder pode entrar. Ele já ouviu alguns rumores e tenta adivinhar o local da seita. Ele pensa que a residência do líder não mudou nada desde aquela época e conclui que pode estar próximo dessa residência, até porque muitos mestres moraram ali. E pensa que pode ter uma construção subterrânea atrás das colinas. Ele já começa a se animar, isso é praticamente uma caça ao tesouro. Não perde tempo, já abre a janela e parte para longe, já se desculpando com seu mestre caso invada o armazém. Ele entregará para o líder da seita sem ter que sujar as mãos se possível. Se possível, é claro. De longe dá para ver a enorme energia entre as montanhas. Um Chong Myung cai esgotado no chão. Mesmo sendo uma pequena colina, ainda é uma montanha. Não é nada fácil procurar o lugar certo em uma área tão grande. Não é fácil mesmo o Prota usando sua energia para tentar encontrar um espaço vazio. Afinal é lá que estará o armazém. Pelo menos é o que ele acha. Mas acaba deitado e ofegante. Até pensa que provavelmente não é ali.
mas muda de ideia e decide tentar mais uma vez. E mais uma vez. Só mais uma vez. Então algo chama sua atenção. Ele pega sua picareta do boneco lá do Toy Story. Sabe, eu vou arrumar um papel pra vocês no Toy Story 3. Desculpe, estamos filmando? Ele começa a cavar e encontra alguns tijolos. Remove um bloco e dá uma espiadinha. Ele encontra um corredor que leva até o armazém. Ouve alguns passos e quando direciona o seu olhar, ele fica surpreso, ao ver que é o líder da seita. Até conclui que ele sabe sobre o cofre escondido. O líder para em frente ao portão e começa a tocar nele. O prota observa curioso. Ele assistiu o líder da seita começar a tremer, então conclui que ele não está fazendo nada demais. E essa é a visão de um homem que não consegue fazer nada a respeito. O colapso da seita da Montanha Florida. Tanto os estudos das artes marciais quanto sua fortuna estão decaindo. Liderar a montanha nessa situação deve ser uma tarefa muito depressiva. Ver o lugar que você dedicou a sua vida protegendo se despedaçar sem ser capaz de fazer nada e não poder compartilhar esses sentimentos com ninguém. Porque como líder, ele deve ser uma visão para todos se apoiarem. O sol começa a nascer. O Chung invade o lugar e fica se culpando por essa situação atual. Mas ainda não é tarde demais. Ele começa a encarar a porta e se aproxima. Começa a liberar sua energia, mas de repente ela é repelida. Isso deixa muito confuso e perplexo. Ele percebeu que essa porta é feita de metal perpétuo, o metal mais forte do mundo. Dizem que é até mesmo mais caro do que o ouro. Esse tamanho é capaz de fazer o mestre mais forte mal ser capaz de cortar através dela. Provavelmente esse foi o motivo do líder nem sequer ter tentado abrir. O problema é que nem o nosso prota é capaz de abrir isso. Mas ele pensa que deve ter outro jeito de abrir. Afinal, o mestre dele também não era capaz de cortar isso, e conseguiu entrar. Mas então, prestando mais atenção, ele viu que tem um padrão na parede. São marcas de lâminas. Mais especificamente, a técnica dos 24 movimentos da Flor da Mecha. Ele está reconhecendo os padrões, e conclui que essas são as pistas de como abrir a porta. E conclui que é o Ki fortificado da Violeta do Amanhecer. Ele já sabe os movimentos e o que fazer. Mas tem um problema. Como ele faria isso? Não seria um problema para o seu eu do passado, mas agora ele é só uma criança. Ele não será capaz de aplicar força interna na lâmina. Atualmente isso é impossível. Mas claro, tem um jeito. Mas ele não queria fazer isso. Põe a mão em seu abdômen e começa a cultivar energia. Pensa que talvez precise tirar uma folga de um mês. Vai ter que usar um pouquinho disso. Só um pouquinho. Sua aura emanando faz levantar poeira. O Ki da verdade inata. Todos têm isso desde seu nascimento. A energia que mantém a vida. Em outras palavras, a força vital. Se usar isso, deve estar preparado para encarar as consequências. Mas o prota se vê sem escolha dessa vez. Ele pensa que tem que conseguir em sua primeira tentativa. Se prepara e avança com um corte diagonal. Já sente o efeito do ataque. Sua mão fraqueja, mas ele pressiona firme a espada de madeira. Prepara sua postura e começa uma sequência de combos consecutivos. Não hesita nem por um momento, mesmo cheio de dor. Afinal, eu sou o santo da espada da Flor da Mecha. Ele se forçou muito e caiu de joelhos no chão. Ele olha para a porta e pensa que vai ser decepcionante se ela não abrir depois de tudo isso. A porta emite um brilho sobre os cortes da espada, com o símbolo da seita. O prota olha curioso e quando percebe, a porta começou a se abrir em sua frente. Claro que ele fica todo animado, até se esqueceu que não deveria se esforçar muito. Pensa que talvez precise ficar de cama por uns 2 meses e não 1. Mas também, depois da quantidade de energia que usou, ele começa a se levantar e limpa a boca. Empurra a porta e sorri dizendo para deixar um like no vídeo e se inscreverem no canal. Galera, infelizmente o vídeo acabou. Teve o problema da fonte lá, né, como eu mencionei no início do vídeo. E agradeço pela paciência de todos que esperaram até aqui. Nos vemos na próxima e tchau!